Vamos ouvir o professor Marco Antônio Villa a respeito disso tudo. São muitos aspectos, não é, professor, para serem analisados. Então, fique à vontade para levar a quem nos acompanha agora aquilo que o senhor entende de mais importante. Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todas e todos que nos acompanham. É um assunto complicado, como nós já dissemos, é uma questão complexa, é uma questão da modernidade e que nós vamos ter de enfrentar com aprovação ou não do PL, ou em totum ou em parte, e depois concluir com o projeto final aprovado. Nós vamos continuar com essa questão em discussão por um bom tempo, né? Porque é uma questão que é muito de difícil resolução. No caso brasileiro, tem, acho eu, uma especificidade, que é a questão religiosa, né? Nós somos o único país no mundo ocidental que tem bancada religiosa. Eu conheço na história dos partidos políticos, dos clássicos como Maurice Duverger, partidos políticos. Agora, bancadas religiosas, sinceramente, eu nunca vi na minha vida. E onde a religião misturada com política sempre termina mal. Vide, por exemplo, entre tantos exemplos, indo para o Oriente, o caso do Irã, que começou como uma revolução democrática, com a queda do Shah Reza Pahlavi e terminou no Ayatollah Khomeini, em tudo que assistimos em quase 30 anos de ditadura religiosa lá no Irã. Quer dizer, quando há uma mistura de política e religião, e é o caso em tela, porque fundamentalmente a discussão sobre a questão das fake news, a polêmica central é a questão religiosa ou suposta religiosa. Portanto, foi alimentado um monstro, bancada religiosa. Não existe na Constituição, não existe na legislação eleitoral bancada religiosa. Existe partidos políticos. Acho que esse é um ponto central e que nós temos a coragem de discutir democraticamente, ouvindo a todos, respeitando todas as opiniões, mas é inaceitável alimentarmos um monstro chamado bancada religiosa. Lembrar que em 1933 foi a primeira vez que teve uma liga eleitoral católica, então era uma bancada que tentou ser religiosa. Graças a Deus, fracassou. Um outro ponto, acho importante destacar rapidamente também, é que a discussão das fake mistura, aí entra o Google como empresa, que pode ter sua posição, para mim, sem nenhum problema, não pode induzir quem está pesquisando, mas ter sua posição, tudo bem, sem nenhum problema. Princípios morais religiosos com as regras da ordem legal e, principalmente, da ordem constitucional. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, em linhas gerais, é que as regras, entre aspas, internas de uma religião não pode se sobrepor, entre aspas, às regras da sociedade, em outras palavras, ao ordenamento legal da sociedade. Então, por exemplo, e muito rapidamente, você pega o artigo 3º da Constituição e diz, o artigo 3º, cabe a ele, constitui-se objetivos fundamentais da República Federativa Brasileira, inciso 4. Veja como isso é importante. E a lei maior, porque sequer número ela tem, né? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E você completa isso, e para concluir, com o artigo 19, que diz o seguinte: é vedado, quer dizer, proibido, a União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1. Veja quão importante isso Colombo. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, por exemplo, facilidades fiscais, não pagamento de fiscais, é uma forma de subvenção. Isso é crime constitucional. Vamos voltar ao texto. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvar na forma da lei a colaboração de interesse público. Ou seja, tudo que está sendo feito é ilegal, é inconstitucional e vai terminar onde? Supremo Tribunal Federal. Ou seja, então nós temos aparentemente um duplo problema que é uno. A empresa coloca a sua posição, não vejo problema. Não pode dirigir, claro, o pesquisador ao que ela quer. Fiquem abertos, aí entra o algoritmo. Agora, terceiro e mais importante de tudo, nós não podemos ser uma república teocrática. Quem decide são partidos políticos que estão aqui. Para ser candidato é necessário, está na Constituição, não vou lê-la outra vez, filiação partidária, não filiação religiosa.
Nós temos de enfrentar esse monstro que foi criado por nós e incentivado por políticos a cada 2 anos. Isso significa ser ateu ou perseguir religiosos? Em hipótese nenhuma. A liberdade religiosa está consagrada no texto constitucional. Você pode ter qualquer religião ou não ter. Agora, o que não pode é ter bancada evangélica. Com todo respeito, aonde está na Constituição? Se alguém me provar, eu venho aqui e digo, estou errado. Mas não vai conseguir provar. Porque não existe bancada religiosa. Existem partidos políticos. Então, alimentaram o monstro. E eles vão beijar a mão de... Fechando. Tem um clássico da ciência política brasileira. Vitor Nunes Leal. Coronelismo e chá de voto. É um clássico. Qualquer curso de ciência política passa pelo clássico do Vitor Nunes Leal. Foi chefe da Casa Civil do presidente Juscelino Kubitschek e foi ministro do Supremo Tribunal Federal, um dos mais brilhantes ministros do Supremo Tribunal Federal, né? E foi cassado pelo Nacional número 5 no início de 69, junto com Hermes de Lima e Evandro Lise Silva. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós vamos substituir o coronelismo lá do Vitor Nunes Leal, né, da população rural, pelo coronelismo religioso? Nós somos uma república democrática, laica? Ou quem vai determinar o que você pensa, Colombo, o que eu penso, o que nós pensamos, o que nós podemos fazer, não é mais o ordenamento legal, não é mais o Poder Judiciário, não é mais a Constituição. É alguém aí que se proclama representante de Deus. E eu vi um deles falando que Deus não pode ser tributado. Aí eu pensei comigo, ele falou com Deus? Presumo, quer dizer, mas como que ele pode dizer que Deus não pode ser tributado? Ele é representante de Deus. Então eu digo a você, Colombo, eu também sou representante de Deus, você e todos que nos acompanham. Então todos nós não seremos tributados. Haja hipocrisia. Vamos discutir essa questão séria, respeitando as diversas religiões, especialmente as de matriz africana, que são perseguidas por determinadas denominações religiosas, e nós sabemos quais, né? Proteger a todas, aos que são ateus, e garantir a liberdade religiosa e discutir o que é partido político. Eu, se fosse político, tivesse algum... eu não negocio com bancada religiosa, eu negocio com bancada partidária. Qual é o princípio básico dessa bancada? Para o crescimento do Brasil, ciência, tecnologia, educação, saúde? Nenhum. Há um oportunismo de manter o mercado religioso. E aí podemos discutir os clássicos da sociologia da religião sem problemas. Há um mercado religioso que gera muito dinheiro, gera bilionários que querem agora, adentrando a estrutura de Estado, transformar o Estado em instrumento de religião. E sempre acaba mal. Vide o exemplo do Irã, mas posso dar outros exemplos. Nunca houve na história uma boa relação entre política e religião. Portanto, eu acho que essa discussão, o senhor Orlando Silva está fazendo milagre, fazendo de tudo um pouco, mas pode ser que nem seja votado, porque o presidente Arthur Lira só vai colocar em votação se tiver garantia da aprovação. Sendo aprovado, vai continuar essa discussão e vai terminar no Supremo Tribunal Federal. E vai terminar, sabe como? Eu não sou vidente. Com o cumprimento da Constituição. Nenhum valor religioso pode se sobrepor ao valor constitucional.